Olá, fatos, aqui Antônio Bocco. Desde o dia em que nascemos, caminhamos para a morte. E essa é a mais convicta certeza do ser humano. A cada pulsar do peito, a cada respiração, nos aproximamos do fim. Uma boa alimentação, uma corrida pelo parque, idas frequentes ao médico podem auxiliar a uma vida possivelmente mais longa. De acordo com o IBGE, a média de vida de um cidadão brasileiro é de 75,2 anos. A imortalidade ainda é uma das maiores obsessões da raça humana. Mas você já imaginou viver para sempre? Alguns buscam a imortalidade na religião. Outros acreditam em uma possibilidade científica de uma vida milenar. As tecnologias avançam cada vez mais e a primeira pessoa a viver 1000 anos já pode ter nascido. A fórmula da imortalidade. E se for verdade? Nos últimos 100 anos, os avanços no surgimento de medicamentos e de cirurgias duplicaram a nossa expectativa de vida. Em 1900, as pessoas viviam em média 47 anos, pouquinho, né? Hoje, a expectativa de vida chega a 80 anos. Se os números continuarem a crescer, a imortalidade será incrivelmente possível. Mas quanto tempo o corpo humano está fadado a viver? Será possível viver tanto tempo assim sem que o corpo sofra com o envelhecimento? A criação de órgãos em laboratório, clones, congelamento de corpos e tantos outros procedimentos científicos que procuram encontrar possibilidades para a vida eterna só evidenciam uma busca antiga. Na antiguidade, intrigados e inconformados pela mortalidade, alquimistas idealizaram uma poção que curaria todas as doenças, prolongando a vida indefinidamente, trazendo jovialidade a quem tomasse. Por mais que buscassem imortalidade, eles acreditavam na longevidade, mas não acreditavam que o elixir proporcionasse a vida eterna. Isaac Newton, pai da gravidade, físico e matemático, também teve sua experiência com o elixir da vida. É o que está registrado através de um dos manuscritos do físico. O preparo do elixir da longa vida foi muito presente na alquimia chinesa também. E, como base para pesquisas, usavam a metalurgia e a manipulação dos elementos da natureza. Existem registros de muitos imperadores da época que morreram, provavelmente, por consumirem esses elixires. Que cilada, né? Na vida animal, temos exemplos de espécies que vivem pra caramba e que dão um baile na espécie humana quando o assunto é imortalidade. Fatos curiosos sobre seres quase imortais. Lagostas americanas. A espécie mais improvável nesta lista é a lagosta. Elas continuam a crescer após a maturidade, podendo também se regenerar. Isso acontece porque a enzima telomerase atua em sua estrutura reparando o DNA. Esse fator dá à espécie das lagostas americanas uma incrível capacidade de viver à beira da imortalidade, a menos que ela seja devorada pelo caminho aí por um predador. Turritopsis dohrnii. Essa espécie de água-viva tem uma fórmula de longevidade bastante curiosa. Quando chega à maturidade, ao invés de continuar envelhecendo, ela rebobina a fita e volta ao estágio inicial. E nesse vai e volta, pode viver eternamente. Isso quando não acabam morrendo de doenças diversas. Planarian flatworm. Consideradas imortais, as planárias são vermes que têm uma incrível habilidade de regeneração. King Clone. Essa planta é um bizarro exemplo de longevidade. A King Clone se duplica progressivamente, tornando-se uma espécie milenar. Caso não seja atingida por fatores externos, podem ultrapassar normalmente
10.000 anos de vida. Já imaginou? Cientificamente, aprendemos com essas espécies a receita básica para que o homem viva centenariamente. Seria preciso alterar geneticamente as nossas células para que nunca parem de se multiplicar, dessa forma, retardando potencialmente o envelhecimento. A criação de órgãos de reposição também é outra solução importante no caso de doenças e falhas do corpo. Seria preciso impedir que a célula sanguínea se desintegre, além de construir robôs médicos que possam viver nos nossos corpos para combater doenças. Você não vai acreditar, mas essas são tecnologias estudadas atualmente. E se os seres humanos fossem armazenados em nitrogênio líquido durante décadas e depois descongelados de volta à vida? Essa ideia, chamada de criogenia, chocou o mundo na década de 60. Na criogenia, o sangue é trocado por uma outra solução que protege o corpo de frio extremo. Em 12 de janeiro de 1967, James Bedford foi o primeiro homem a ser congelado no mundo e sua cápsula existe até os dias de hoje. Ele realmente entrou numa fria. Cientificamente, já somos capazes de congelar um corpo de modo que todos os tecidos e órgãos permaneçam intactos por milhares de anos. Porém, ainda não descobrimos como descongelar. Não faz muito sentido, né? Conseguiremos quebrar as barreiras do corpo? À medida que envelhecemos, nosso corpo perde a capacidade de se reparar. A idade não favorece a pele e os órgãos progressivamente começam a adoecer. As fibras musculares encolhem. O conteúdo mineral diminui. Aparentemente, mesmo levando uma vida saudável, fomos programados geneticamente para morrer. Entretanto, muitos cientistas acreditam que o envelhecimento é apenas uma doença e pode ser curada. E se você pudesse escolher, viveria quantos anos? A medicina acredita que em décadas já teremos a fórmula da longevidade e que essa já é uma realidade entre nós. E se for verdade, qual seria a sua escolha? Viveria eternamente? Teoricamente, não há razões que impeçam os seres vivos de evoluírem para a imortalidade. Mas deixo o aviso, não confunda a imortalidade biológica com a invulnerabilidade. A morte continuará sempre a nos assombrar.